meus amores! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita famosa de bolo, tá? De aniversário, uma das que eu mais gosto de fazer. Já faz bastante tempo que tem muita gente pedindo receita de bolo, então eu vim trazer pra vocês. E, gente, ó, primeiramente, olha o tamanho dessas caixas de chantilly. A gente vai usar duas, tá? A gente vai usar de recheio também brigadeiro granulado pra poder, pro final, de decorar o bolo. E o principal, cereja, tá, amores? Que no caso a gente vai colocar, acho que em cima do bolo, eu acho. Então, vamos lá começar essa receita. Já comecei a bater aí, equivalente 3 ovos e açúcar, tá? Usei 4 xicrinhas de açúcar, tá? E já é da quantidade de vocês, eu gosto do meu bolo bem docinho. E aí eu comecei a bater até ele ficar fluffy. Vocês viram que ele mudou de tamanho, ó. Ficou bem mais espumado. Isso vai deixar a nossa massa mais fofa, tá? Essa é a diquinha que eu dou pra vocês, porque minha massa, ela fica bem mais fofinha quando eu bato o ovo primeiro, que começa com os líquidos, né, amores? Eu gosto muito de começar com os líquidos e ajuda demais a minha massa a ficar fluffy. Bom, eu tô usando esse baúzinho aqui, que dá equivalente a uma xícara, mas se vocês não tiverem uma xícara, vocês podem estar usando o copo americano, que também é equivalente a uma xícara. Eu coloquei 3 de leite desse copinho assim, tá, na nossa massa, em cada massa que eu fiz, e coloquei 4 de açúcar dessa mesma xícara. Então, foram 4 xícaras de açúcar para cada massa e 3 de leite para cada massa, tá, amores? Mas a terceira massa eu usei 4 porque eu aumentei a receita. Aí ficou uma massa super gigante. Aí, como vocês podem ver, totalmente, ó, já vou tirando todos os gominhos da farinha usando a peneira, porque senão a massa fica muito pesada, ela fica crua. Então é sempre importante peneirar a farinha antes de colocar na massa. Quando eu faço manualmente também é o mesmo processo. Eu também coloquei aqui, né? Passei um pouquinho de manteiga, farinha. E agora a gente vai passar fermento pra dentro da nossa massa, tá? Uma dessa aqui cheia, tá, amores? Cheia mesmo, nossa massa. Eu vou passar ela pra fermentar. Aí eu usei esse brigadeiro, tá, para o nosso recheio, usei esse chantilly. Gente, eu confesso pra vocês que eu amei esse chantilly. Ele não desidrata muito rápido, não precisa ficar hidratando, o chantilly não quebra quando tá no bolo, né? A primeira vez que eu compro, gente, eu amei esse chantilly. Em minutos ele já começa a ficar pronto. Tipo, não é tanta enrolação pra ficar ali batendo e batendo. É muito mais rápido. Eu comecei a tacar, gente. Minha colher chegou até a ficar torta lá, coitada. E aí eu comecei a pegar outra colher, comecei a tacar no seu recheio. É opcional de vocês, se vocês quiserem comprar de beijinho, brigadeiro, tem outros sabores também. Eu tive que apelar, eu vou explicar pra vocês por que eu apelei pra outra vasilhinha. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Isso aqui eu bati só um pouquinho e agora eu tô diluindo, porque, ó, tá tendo um pouquinho de brigadeiro lá no fundo, e eu tô deixando ele assim, bem lisinho, batendo ele separado aqui, ó, vai ficar bem lisinho mesmo, pra ele ficar nessa consistência aqui. O chantilly só vai tá bom na hora que você bater assim, ó, fazer assim, ó, não cai, entendeu? Não cai. Então o chantilly só vai tá bom quando você fazer o teste de não cair, tá? Não cair fora, assim, do baú, assim, ó, tem que tá bem durinho mesmo, bem consistente, tá? Ó, nosso recheio fica bem fluffy também, fica bem gostoso. Eu faço um baú desse aqui enorme. O dia que eu fiz o do Antônio, vocês viram no vídeo, né? Eu fiz um baú enorme só de recheio. Eu já faço um recheio aqui já, gente, pra colocar na geladeira pra ficar geladinho, tá? Porque se você for fazer o bolo e já colocar direto na geladeira, porque vai demorar um pouquinho de eu fazer o bolo. Então, eu já vou deixar o recheio gelando enquanto isso, pra mim já poder depois só montar, que isso é bem facinho. Eu tenho que bater o outro chantilly, até bater o outro chantilly, fazer o recheio, não dá, né? Então poupa muito nosso tempo agora fazer o recheio agora. Minha massa tá no forno, vou dar uma olhadinha agora. Ainda não tá boa ainda, né? Tá meio branquinho o bolinho ainda, deve deixar assar bem assado. Ó, o nosso recheio. Ainda tem uns pedacinhos de brigadeiro aqui, então assim... I hope it's not too late. I want you back.
here with me. We never should have said. Gente, deixei ele bem lisinho mesmo. Bem lisinho. Sério, que tava com umas pelotas de brigadeiro. E eu deixei ele bem lisinho. Amores do céu, ele ficou muito gostoso e bem levinho, eu não gosto de nada enjoativo. Bom, como vocês podem ver aí, eu já abri uma massa, né? Molhei ela, comecei a passar recheio. Vocês podem ver que é um bolo bem grande, tá, gente? Aí nisso, colocou granulado, minha mãe foi com o granulado. Pegamos mais uma massa, colocamos ali, molhamos ela e passamos recheio. Minha mãe atacando o recheio pra mim, gente. E eu ia espatulando. A massa ficou tão fofa que ela acabou quebrando no meio, rachou. Mas, gente, ela ia atacando, eu fui espatulando tudo certinho pra não faltar recheio em nenhum lugar, né? Porque a gente tava correndo contra o tempo, porque tinha as panquecas ainda pra fazer, mas graças a Deus deu tempo. Se vocês quiserem que eu traga a receita dessas panquecas, deixem muito comentário. E nossa meta de like, vamos deixar aí pra 100 likes no máximo, tá, gente? Vamos fazer um desafio aí. Olha o tamanho que ficou o bolo, gente. Não coube nem na geladeira, mãe. E eu queria que vocês deixassem nos comentários, tá? Quanto que tá o quilo do bolo aí na cidade de vocês? Quanto que tá um pedacinho de uma fatia de um bolo de festa de aniversário aí na cidade de vocês? Deixa aí no comentário, tá? Gente, eu queria falar pra vocês, eu nem sei quantos quilos que tem esse bolo aqui que eu fiz. Mas eu acho que super compensa fazer em casa do que comprar, vocês não acham? Porque, gente, sério, eu juro pra vocês que vocês podem se aventurar fazendo, com muito amor, muito carinho e manda bala. Gente, o que eu ia falar pra vocês? Nossa, esse chantilly, gente, fui moldando minha obra de arte inteirinha. Fui tacando granulado devagarzinho. Aí fui tacando. Eu falei assim, quer saber? Vamos tacar mais granulado. Aí do nada, eu tacando granulado de boa. Bum! Taquei granulado, gente. Acabei com o saquinho de granulado, mas tudo bem. Aí, gente, coloquei, ó. Cortei a cerejinha, comecei a colocar. Muita gente pergunta, gente, como é que eu tenho essa disposição pra fazer. Gente, muita gente pergunta, fala que o bolo não dá certo. Eu já tô dando essa dica da minha massa pra vocês, do jeito que eu faço aí. Porque muita gente pergunta meu bolo de cenoura, meu bolo de... Como é que chama? Meu bolo de cenoura, meu bolo de massa branca. Muita gente fala que eu uso massa pronta. Não uso massa pronta, tá? Eu usei a minha massa mesmo, eu fazendo de cabeça, olhômetro mesmo, tá? Mas vocês podem criar uma receita aí da cabeça de vocês. Essa é a minha. E, gente, o que eu ia falar pra vocês é que, tipo... Segue aí a receita, porque eu acho que dá super certo. Eu não fiz de massa pronta. Vocês viram aí que eu fiz a massa desde o começo. E é isso, amor. Tem que ter dedicação, carinho. Se vocês não tiverem isso, gente, o bolo não sai certo, tá? Isso é uma das diquinhas que eu dou pra vocês. E é isso, meus amores, o bolo ficou maravilhoso. E eu vou dar meu feedback no final, tá? Porque esse bolo, gente, ele ficou muito lindo, muito lindo. Chutem o quilo desse bolo. É isso, meus amores, olha que bolo maravilhoso. Gente, nossa, ficou uma delícia. Olha os pedaços que sobrou, esses 2 pedaços desses bolo. Olha isso. Sobrou muito, gente. Eu gosto de fazer pra sobrar, porque olha só, muita gente levou embora, né? Acho que umas 3 pessoas levaram embora de família que foram, né, que vieram pra casa. Gente, sério, muito gostoso. E é isso, meus amores, curtem, compartilhem, tomara que vocês tenham gostado. Até a próxima receita de panquecas que eu acho que eu vou trazer pra vocês se bater a meta de 100 likes nesse vídeo. E é isso, meus amores, beijo!